Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, ative as notificações para que vocês recebam os conteúdos aqui propostos e trabalhados. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre os manuais de teoria literária. Nós sabemos que estudantes de graduação, mestrado e também doutorado no campo das letras, em especial dos estudos da literatura, dos estudos científicos do texto literário, eles precisam sempre consultar os manuais, ou seja, a teoria da literatura, o conhecimento acerca da literatura, dos textos de prosa, poéticos, o drama, o épico, a tragédia, enfim. Essas categorias, essas conceituações acerca do texto literário são bem conceituadas por autores renomados. Eu trago aqui para que vocês possam tomar conhecimento, inclusive é uma obra de consulta fundamental aos estudantes que estão ingressando na graduação no campo das letras, que é o conhecimento da literatura, a introdução aos estudos literários do professor Carlos Reis. Para quem não conhece o professor Carlos Reis, o professor tem uma forte bagagem no campo dos estudos científicos da literatura. É um professor catedrático da Universidade de Coimbra, já lecionou em universidades estrangeiras, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive várias passagens por universidades brasileiras, a PUC do Rio Grande do Sul, a UERJ, a UFPR, a USP. Com muita frequência, o professor Carlos Reis nos visita ano a ano. E é um professor já aposentado. Ele aposentou recentemente pela Universidade de Coimbra. É interessante que a bagagem do professor Carlos Reis ela é uma bagagem acadêmica muito relevante nos estudos do texto literário. Ele é um especialista na obra de Eça de Queiroz. Inclusive, produziu vários trabalhos acerca da obra do autor português. Então, eu trago aqui para vocês que é uma obra fundamental, uma obra de aproximadamente 500 páginas, 550 páginas para vocês terem uma ideia. É uma obra publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul, a primeira edição dela no Brasil. Então, é uma obra que o índice dela, inclusive, está lá no final da obra. É uma obra que eu já tenho ela há aproximadamente 5 anos e, com frequência, eu consulto essa obra. Tem um índice de autores no final. Ela é uma obra bem dividida, bem sistematizada em termos dos estudos de literatura. Eu vou pedir licença para vocês para poder fazer aqui uma leitura do índice dessa obra. Nós temos uma vasta bibliografia em outras línguas, no francês, no inglês. Isto mostra muito bem a profundidade que o professor Carlos Reis faz com esse trabalho bastante relevante nos estudos da literatura portuguesa e também, logicamente, aplicada a outros tipos de literatura. Tá? No final, nós temos textos doutrinadores, uma análise bem relevante de escritores portugueses que publicaram textos em jornais, de prefácios, algumas edições da literatura portuguesa também. Tá? Como eu disse a vocês, é um livro de consulta, é um livro de cabeceira. Então, eu separei aqui, vocês estão observando essas marcações, eu vou direto nas marcações que fica mais fácil. No capítulo 1, nós temos a literatura como instituição, tá? Nós temos aí a questão de como essa literatura se institucionaliza nos campos da filosofia, das letras, das artes de um modo geral, ou seja, retomando ao século aí, XVIII, ao século XIX, inclusive aos trovadores também. Ele faz um apanhado disso um pouco mais adiante, esse conceito de literatura, que é o texto literário, ou seja, essa questão estética, essa questão do sublime. No capítulo 2, nós temos a linguagem literária, que também é uma linguagem, digamos, estética, uma linguagem que se volta ao artístico, ao poético, ao ambíguo, a questão do universo da poeticidade, do ambiente mais, digamos, menos interessado, mais voltado ao prazer e ao sublime, né? Essa linguagem que é ambígua por natureza, né? A linguagem literária, ele traz noções do narrador, o narrador diegético, extradiegético, a questão da simiose literária. Então, é uma obra, inclusive, com notas referenciais importantes, com trechos de obras literárias
romances, poesias, poemas. No capítulo 3, nós temos o texto literário e a obra literária. E aí, o que é um texto também literário? A questão da ficcionalidade. Inclusive, ele coloca em negrito alguns conceitos, como, por exemplo, intransitivos, intransitividade, mundo possível. Então, parte dessas palavras em negritos também são retomadas no decorrer das suas análises. No capítulo 4, nós temos o texto literário e a arquitextualidade. Tá? E cada final de capítulo ele traz as referências trabalhadas. Isso que é importante também para que você possa aprofundar nos temas da sua pesquisa, nos temas que envolvem o seu interesse. Logicamente, o estudo do professor Carlos Leite é de caráter introdutório. Isso você pode muito bem aprofundar com os outros autores que são citados ao longo da pesquisa feita pelo professor. No capítulo 5, nós temos a poesia lírica, tá? Que não é a minha área de especialidade, eu trabalho com a prosa, com o romance, mas também eu me interesso pelo tema, pela questão de saber um pouco mais sobre as técnicas poéticas, tá? A questão da metrificação, do significante, significado, discurso narrativo, as diferenças de cantiga, canção, hino, soneto, declamação, inclusive com citações também de outros autores. No capítulo 6, nós temos a narrativa literária, também é uma parte significativa da obra, tá? Que ele nos traz os conceitos de narrativa literária, de epopeia, de ficção narrativa. Então, como eu disse a vocês, ele vai adicionando esses termos em negritos, buscando uma maior elucidação de alguns termos, como a questão das categorias estruturantes do texto literário, narrador, espaço, enredo, tá? Exteriorização, personagens, personagem plano, personagem redondo, tá? O ponto de vista na narrativa. Nós temos a evolução literária no capítulo 7. Tá? Então, é um texto bastante rico de referências, como eu disse a vocês. No capítulo 8, nós temos os períodos literários, as escolas literárias. Tá? Aí nós passamos desde a literatura aí de emancipação dos países da Península Ibérica, do classicismo, do neoclassicismo. Então, existe uma interlocução também com a Espanha. Tá? É muito interessante essa parte histórica, como é também formulada. Então, essa contextualização histórica, o professor Carlos Reis também introduz de forma referencial, de forma elucidativa. Nós temos os textos doutrinários e, mais no final da obra, nós vamos ter o índice e as referências gerais também do próprio livro. Então, é um trabalho de fôlego, é um trabalho de consulta, como eu disse a vocês, para que vocês possam consultar, para que vocês possam ler com maior prazer e satisfação, fazendo anotações, fazendo alusões a outros textos, buscando elucidar alguns conceitos e verbetes e terminologias. E é uma obra que, aqui eu peço licença para ler a contracapa do livro, para vocês entenderem o que sistematiza o volume aqui nas minhas mãos. O livro que agora se publica é, desde o seu título e subtítulo, um livro de introdução a um certo conhecimento ou da literatura, na medida em que ela constitui um campo de formas e de representações de sentidos, que até certo ponto é possível conhecer exatamente porque nele surpreendemos elementos suscetíveis de descrição e de apreensão. Mas ainda, antes da manifestação desses elementos, revelam-se-nos também circunstâncias e fatores de condicionamento, que, à sua maneira e na proporção que lhes cabe, permitem entender a emergência e a institucionalização disso a que chamamos de literatura. Então, também é um livro que teve financiamento, por exemplo, do Ministério da Cultura, como aqui ao lado do Código de Barras é mencionado. Tá? É um livro de cabeceira que vai ajudar vocês a fortalecer esse conhecimento teórico, conhecimento científico acerca do texto literário. Outra obra fundamental que eu trago a vocês é uma obra que eu tenho há mais de 10 anos também na minha estante, que é o Teoria da Literatura, do Terry Eagleton, que é um teórico britânico, ligado à tendência de Karl Marx, marxista, que analisa a literatura pelo contexto da materialidade, nos traz também elementos fundamentais para pensar a questão da interdisciplinaridade e as formas
as escolas da teoria literária, como o estruturalismo, a psicanálise, tá? A questão da semiótica. É um livro também prazeroso de ser lido, porque ele traz uma pitada sarcástica, uma pitada bem-humorada. O autor já esteve no Brasil algumas vezes, inclusive foi na Feira Literária de Paraty. Eu pude conversar um pouco com ele, rápido. Inclusive, peguei um autógrafo de um outro livro que está aqui na minha estante. É um livro publicado pela editora da Martins Fontes, uma editora paulista. Então, nós temos aqui também uma orelha que descortina parte do livro, não tem a imagem do autor. Ele também é autor de outras obras referenciais, como Ler Literatura. Inclusive, tem o livro aqui na minha estante. Tá? A introdução ele nos traz o que é literatura, o que é esse conceito do estético, do sublime, da literatura de Homero, da Ilíada, da Odisseia, Virgílio. Então, ele nos traz aqui a Eneida de Virgílio. Então, ele nos traz aqui desde a literatura clássica, passando pelos textos introdutórios da literatura, como Shakespeare, Cervantes, dentre outros. Eu peço licença a vocês para abordar o índice da obra, que é fundamental termos o aspecto mais panorâmico dessa obra. Cabe lembrar que num vídeo tão curto como esse, eu não posso aqui alongar mais essas explicações. Cabe vocês, leitores e pesquisadores, a ler esses dois livros importantíssimos. Bom, ele nos traz aqui, por exemplo, na introdução, que é o conceito de literatura, a ascensão do inglês. No capítulo 2, Fenomenologia, Hermenêutica e Teoria da Recepção. No capítulo 3, Estruturalismo e Semiótica. No 4, nós tivemos o pós-estruturalismo, né? Ele traz aqui. No 5, a psicanálise. A conclusão, ele faz uma crítica política. Possivelmente, se eu me recordo um pouco dessa leitura, é a parte da literatura que condiz a esses anseios do leitor, digamos, do autor e da própria sociedade. Nós temos o pós-fácil, nós temos algumas notas e uma bibliografia riquíssima também para que você, estudante de letras, seja da graduação, do mestrado ou doutorado, possa aprofundar o assunto. É uma tradução também bem feita, tá? É possível ler com tranquilidade, não tem termos difíceis, conceituações, digamos, de cunho muito aprofundado, mas, e também, se nós pegarmos esse índice remissivo, ele traz outros conceitos que vocês podem elucidar por meio de outras referências também. Não tem uma quarta capa aqui que diz algo sobre a obra, mas eu digo a vocês, é uma obra de fundamental importância. As notas estão no final da obra, tá? Na altura da página 331 até 337, tá? Nós temos umas notas elucidativas que introduzem o leitor a novas obras e autores. Então, é uma obra fundamental para os estudantes de letras, os estudantes também de história, os estudantes de comunicação, que pretendem abordar o texto literário com maior fôlego, maior análise e maior profundidade. E entender que as escolas da teoria literária, como eu disse a vocês, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, a psicanálise, o feminismo, o comparativismo, enfim, são tendências de análise do texto, tendências que introduz teóricos, autores, na condição do tempo e do espaço. O livro é publicado em 2001 e, como eu não tinha dito a vocês, mas a tradução é do Walter Singh Dutra, tá? É uma edição de 2001, a primeira edição em inglês, Literacy Theory, de 1983, que era o título original da obra, publicado pela editora Oxford. Bom, é um livro de cabeceira e bastante relevante para que todos vocês possam aprofundar o conhecimento no texto literário. E, afinal de contas, nós produzimos conhecimento. Nós sabemos que pesquisadores, sejam eles iniciantes ou profissionais, precisam dar sentido às palavras, às expressões e aos conceitos que estão sendo utilizados no texto acadêmico. Bom, o vídeo é sobre essas duas obras, como vocês podem lê-las e, ao mesmo tempo, utilizá-las nas produções científicas que vocês estão realizando. Bom, quem já leu, quem ainda não leu, pretende escrever algo, pretende indagar algo sobre esses autores, essas obras, por favor, deixem os comentários e um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.